Eclesiastes capítulo 9 e o versículo de número 10. Aleluia. Obrigado, Jesus, por estar aqui na tua casa. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração é tua, Senhor. Pode procurar. Nós vamos falar alguns minutos em cima desse texto. Aleluia. Eclesiastes está um pouco para frente de Salmos. Salmos, Provérbios e Eclesiastes, capítulo de número 9 e o versículo de número 10. Aleluia. Glória a Deus. Bem pouquinho. Amém? Eclesiastes 9 e 10. Diz assim, nós vamos meditar aqui um pouco. Tá bom. Perfeito. Diz assim a palavra de Deus. Versículo 10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência e nem sabedoria alguma. Amém? Eu quero ler de novo, mais uma vez. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Amém? Glória a Deus. Irmãos, essa palavra fala muito comigo, e Eclesiastes fala muito comigo, porque nós temos aqui um livro que provavelmente Salomão escreveu. Quando ele diz aqui que foi um rei e muito sábio que escreveu, provavelmente foi Salomão. Salomão, ele é autor de vários livros. Na Bíblia a gente encontra 3 livros de Salomão: Provérbios, Cantares e Eclesiastes. Em Provérbios ele é um rei muito jovem, e ele deixa os conselhos dele ali, muitos conselhos. Inclusive Provérbios tem 31 capítulos. Que dia é hoje? 21. A gente vai para o capítulo 21 de Provérbios e começa a ler. Ali tem grandes lições para o dia 15, vai para o capítulo 15 de Provérbios. Eu tenho certeza que Deus fala contigo, Deus vai falar contigo. Em Cantares ele era um rei encantado com a beleza da sua esposa. E em Eclesiastes ele era um homem mais velho, mais maduro, e já não olhava, encarava a vida com tanta... como se fosse tão fácil. Porque em Eclesiastes, Salomão fala coisas que nos deixam perplexos. Por exemplo, ele diz assim, eu vejo que muitas coisas não fazem sentido. Em Eclesiastes ele diz, eu vejo que nem sempre os mais rápidos ganham a corrida. Nem sempre os mais fortes ganham a guerra. Eu vejo que às vezes ímpios recebem o que justos deviam receber. E justos, pessoas boas, recebem o que ímpios deviam receber. Aí ele para e começa a analisar e fala, isso não faz sentido. E se a gente parar e começar a olhar que essa vida que a gente vive não é justa, ela é injusta, que há injustiça, que há problemas, que há dificuldades, a gente começa a olhar com a ótica que Salomão olha em Eclesiastes. Ele diz para mim, tudo é correr atrás do vento. Eu fui um rei muito rico, ajuntei riqueza, ajuntei tesouro, ajuntei patrimônio. E aí ele falou assim, mas eu vi que eu ia morrer, eu não ia levar aquilo comigo, e percebi que era como correr atrás do vento. Comecei a me perguntar, que sentido tem? Então eu comecei a olhar para as coisas boas da vida. Ajuntei tesouros, riqueza,
festas, isso, aquilo. Mas vi que não faz sentido, porque a vida não é só coisa boa, não é só festa, não é só risadaiada, não é só isso. Foi como correr atrás do vento, não fez sentido. Então, eu me dediquei a ser um homem sábio. É Provérbios falando. E ajuntei sabedoria e ultrapassei todos que vieram antes de mim. E depois de mim fui o homem mais sábio que existiu. E vi que para mim não fez sentido, porque o tolo, que não olhava como a ótica que eu olho, os problemas, as dificuldades, e não se chateava como eu, vivia melhor do que eu. Então que sentido fez? E ele começa a se indagar, e ele diz assim, então eu vou concluir que a gente possa aproveitar a vida, que a gente goze do fruto do nosso trabalho, que o homem goze a vida com a mulher que ama, e que tudo é pó e a gente vai para o pó e é isso, pronto, acabou. E se a gente olhar para a vida como o rei aqui olha, a gente dá um nó na cabeça. No entanto, o apóstolo Paulo, porque se ele fala assim, comemos e bebamos, e amanhã morramos, Eclesiastes. O apóstolo Paulo fala assim, para os irmãos de Corinto, que se perguntavam, que se indagavam entre si, se Cristo não ressuscitou, eles acreditavam que Cristo não tinha ressuscitado. Aí o apóstolo Paulo chega, se Cristo não ressuscitou, o que eu estou fazendo ir na igreja todo domingo? O que eu estou fazendo buscando a um Deus? O que eu estou fazendo tirando a minha vida para ter momentos de intimidade com o Senhor, renunciando o pecado, renunciando tudo isso? Ele não ressuscitou. Se ele não ressuscitou, eu não vou ressuscitar. Aí ele usa a frase do apóstolo de Salomão, comamos e bebamos, que amanhã morramos. Só que o apóstolo Paulo complementa, só que Cristo ressuscitou, ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou, e porque ele ressuscitou, tudo me é válido. A provação que eu passei por causa do nome de Jesus, as dificuldades, os problemas, até mesmo as injustiças, porque não é nessa terra que eu vou receber a minha herança e o meu galardão, mas é no céu, porque Jesus ressuscitou, levou sobre si os meus pecados, e eu tenho o meu nome escrito no livro da vida. Então o que acontece nessa vida, tanto faz. Aleluia! Porque se a gente olhar para o que acontece nessa vida, se for olhar para a política do Brasil, se for olhar para um político que foi preso e depois sai e ainda disputa a eleição e quase ganha, chega muito perto, que sentido que faz isso? Ué, se a gente for olhar para cada coisa que acontece, política, economia, irmãos, se a gente for olhar para as injustiças, e aí? Só que a gente não pode olhar, sabe o que tem que olhar? Para Cristo, porque Cristo ressuscitou, levou sobre si os nossos, os meus, os seus pecados, e porque nós estamos na presença dEle, o nosso galardão não é aqui na terra, é no céu. Aleluia! Eu gosto desse texto que nós lemos, tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o, conforme as tuas forças. Aqui, Salomão, ele começa fazendo uma afirmação, eu e você, um dia nós vamos morrer, um dia nós vamos descer à sepultura. Hoje eu posso dizer, se Cristo não voltar, porque Ele está muito próximo a voltar, segundo todas as promessas, segundo tudo que está na palavra, tudo que já aconteceu, tudo nos leva a crer pela nossa fé que Jesus está às portas para voltar. Mas se Ele não voltar, um dia nós vamos descer à sepultura. Isso é certo. É uma certeza que a gente tem, porque é isso. Quantas pessoas a gente já conheceu que já foi? Um dia nós iremos para lá. Aí ele está dizendo, já que você vai descer à sepultura,
que você viva a vida, que você tenha uma vida com excelência. Quando ele diz assim, ó, tudo quanto tiver a mão para fazer, faz, porque um dia nós iremos descer a sepultura. Quando ele diz assim, ó, tudo que tiver a mão para fazer, faz conforme as tuas forças. Ou seja, eu tenho um teto, tanto mínimo como máximo. Irmãos, quando chega alguma coisa para mim fazer, e eu posso fazer, e é interessante fazer, quando alguém me pede um favor, quando alguém do meu trabalho me liga, me fala alguma coisa, quando um parente ou ente querido pede, você pode fazer, faça. Só que ele está dizendo, conforme as tuas forças, ou seja, não faça menos do que você pode, porque você pode ser abençoado e abençoar a vida do próximo por causa disso, mas também não faça mais. Um dos nossos grandes erros, e esse é um grande erro, é falar que vai fazer e não faz. Alguém chega para você e fala assim, ó, você pode resolver isso para mim? Você fala, deixa comigo. Só que você não resolve. A pessoa está contando com você. Seja sua esposa, seu marido, seu pai, sua mãe, enfim, está contando. Não, deixa comigo, eu resolvo. Mas você vai falar, isso aí eu vejo depois. Irmãos, então não fale. É o que ele está dizendo. Porque vai além do que eu posso. Às vezes alguém chega para mim e me pede uma coisa. Eu olho na minha agenda. A minha agenda está lotada. O que eu vou falar? Não tem jeito. Hoje não dá, porque hoje eu ainda tenho que passar ali, passar lá, ir no banco, resolver tal coisa, resolver tal negócio. Não tem jeito. Se eu falar para você que vou resolver hoje, eu vou te deixar na mão. Então eu não vou resolver. Porque a Bíblia está, Salomão está dizendo aqui, ó, faz conforme as suas forças. Um dos nossos maiores erros é achar que esse texto está puxando a orelha só de quem não faz. Ele também está puxando a orelha daquele que pega a responsabilidade além do que pode fazer. Porque nós temos um limite. E precisamos conhecê-los e respeitá-los. Essa palavra é tão para mim, porque eu sou tão uma pessoa que você chega para mim e fala, pode resolver, eu falo sempre, não deixa comigo. Só que eu me complico, porque eu vejo que eu vou ter dificuldade, tanto com o horário, tanto com o tempo, com tudo, porque eu não poderia ter assumido aquela responsabilidade para mim. Era melhor eu dizer, amigo, não dá. Aquela pessoa vai procurar outro jeito de resolver. Aleluia. E o que é interessante, ele está dizendo, para a sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Isso aqui é interessante, porque eu marquei aqui alguns pontos. Primeiro, obra, indústria, ciência e sabedoria. São 4 coisas. Falaremos de obra, mas eu quero falar de indústria primeiro. O que é indústria? Para a sepultura, para onde tu vais, não há indústria. Irmãos, indústria aqui é projetos. Para a sepultura, para onde tu vais, para o túmulo, não há projetos. Ou seja, quem está morto não projeta. Quem está morto não sonha. Quem está morto não faz planos. Aleluia. Quem está morto não tem sonhos, não tem projetos. Quando não há sonho, não há vida. Isso é interessante porque muitos de nós estão vivos, o coração está batendo, está puxando o ar para dentro, está pagando as contas, está fazendo a correria do dia a dia, mas não tem sonho, não tem projeto. O que é projeto? É estar em um ponto e organizar para estar no outro ponto e traçar uma reta. E a menor distância entre 2 pontos é uma reta, é o caminho mais rápido. Mesmo assim, há problemas no meio do caminho, há dificuldades no meio do caminho,
a gente dá uma volta, mas a gente sabe aonde a gente quer chegar. O cristão tem que ter algumas metas. Primeiro, estar sempre na presença de Deus. Nunca sair da casa do Senhor. Que os pés do cristão sempre esteja na presença de Deus. Mas o cristão também pode sonhar. Pode sonhar com uma vida melhor, com um financeiro melhor, um carro melhor, uma casa melhor. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo veio para dar vida, e vida com abundância. Aleluia! E não pense que é só pôr o joelho no chão e falar: Senhor, me dá. A Bíblia diz que Ele dá, só que a gente precisa projetar, a gente precisa sonhar. Aleluia! Isso é tão interessante porque nós estamos no lugar que nós estamos hoje, tudo, casamento, trabalho, família, cidade, negócio, emocional, sentimental, espiritual, tudo. Nós estamos só colhendo o que a gente plantou. Eu te fazer uma pergunta: você merece estar em outro lugar tendo vivido da forma como você viveu? Você merece estar em uma outra posição tendo vivido da maneira que você viveu? Eu faço essa pergunta para mim. Que a gente possa olhar e analisar. Tal item, tal área, sim, tal área não. Então que a gente possa projetar um caminho novo. Sabe como que a gente melhora? Se eu plantei coisa ruim lá atrás e estou colhendo, agora comece a plantar coisas boas. Aleluia! Com a nossa fé, com o nosso relacionamento com Deus, com a nossa família. Comece a plantar coisas boas nessa vida. É a lei da semeadura. Plantou, colheu. Pastor, o inimigo se levantou contra a minha saúde. Não faz uma dieta, não faz uma caminhada. Pastor, o inimigo se levantou contra o meu carro. Não troca o óleo. Não faz uma revisão. Não leva no mecânico. Pastor, o inimigo se levantou contra as minhas finanças. Não pega um papel e uma caneta para fazer conta. É a gente. O maior inimigo de nós somos nós mesmos. E eu olho tanto essa palavra e analiso tanto a minha própria vida. Senhor, me ajuda a mudar, me ajuda a melhorar, Senhor, me ajuda, Pai. Então, irmãos, morto não sonha, mas não tem ninguém aqui morto. Todo mundo que está aqui está vivo. Nós estamos vivos. E se estamos vivos, ainda tem tempo de sonhar, de projetar, de alcançar metas. Não só projete, irmãos. Faça sonhos e alcance-os. Bata metas. Aleluia. Não é difícil. Todo mundo consegue. A gente consegue também. Aleluia. Então ele está dizendo aqui, tudo que tiver a mão para fazer, faz. Porque um dia, sepultura. Se Jesus não voltar, sepultura. Como é que eu vou ter vivido essa vida? Da melhor forma possível, com excelência, porque na sepultura não tem sonhos, não tem indústria. Segundo, não tem obras. Que ele está dizendo aqui, eu inverti. Na sepultura para onde vais? No versículo 9, não há obras, não há indústria. Falei de indústria, agora eu falo de obras. O que é obras? Obras é ação. Se eu sonhei, se eu projetei, agora é hora de pôr em prática. Obras. Na sepultura não há obra. Morto não trabalha. Morto não corre atrás. Morto fica parado, quieto, dentro de um caixão. Mas tem gente que está vivo, que está indo trabalhar, que está indo fazer... Está indo na igreja, pagando conta, só que está morto, porque aquela é a vida de sempre, não muda, não varia. Irmão, independente de quem ganhar para presidente, quem faz a nossa vida acontecer somos nós. O presidente vai influenciar na economia, sim, tudo bem. No entanto,
se eu não levantar cedo, e se eu não for trabalhar, e se eu não pegar a minha marmitinha lá e correr atrás do que é meu, o meu pagamento não cai no final do mês. Independente de quem ganhou, independente de política, independente de tudo. Porque obras, aleluia, obras, fazer. Terceiro, tinha muita coisa para falar aqui, mas vou para frente. Terceiro, ciência. Tudo que tiver a mão para fazer, faz conforme as tuas forças, porque para a sepultura, para onde tu vais, não há obra, não há ciência, não há obra, não há indústria, não há ciência. E ciência aqui é conhecimento. Então, morto não sonha, morto não trabalha, não produz. E terceiro, morto não busca conhecimento. Morto não busca informação. Conhecimento é informação. E existem muitas formas de buscar conhecimento. No entanto, eu falei aqui na quarta-feira, cuidado com as suas fontes de conhecimento. Cuidado no lugar onde você busca conhecimento. Porque às vezes a gente precisa rever. Um lugar bom para buscar conhecimento, palavra de Deus. Eu gosto de quando Deus fala para Josué, tem bom ânimo, Josué, vai para cima, Josué, você fará esse povo herdar a terra que eu prometi para eles, Josué. No entanto, não deixa as palavras desse livro apartarem da sua boca. Não deixe de praticar as palavras desse livro. Não deixe de meditar de dia e de noite. Busque conhecimento. Conhecimento é ouro moderno, irmãos. Com conhecimento ninguém te passa para trás. Com conhecimento ninguém chega para você e fala alguma coisa. Você fala, rapaz, eu sei do que você está falando aí. Você está tentando me enrolar. Aleluia. Nós lemos aqui Romanos 10. E ali diz que os que estão com o Senhor não ficariam confundidos. Mas por quê? Porque ele ouviu. Lembra? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se ouviu, guardou no coração. Porque é uma diferença entre ouvir e escutar. Escutar entrou num ouvido e saiu no outro. Ouvir, colocar e guardar no coração. A fé vem pelo ouvir, guardar. E ouvir o quê? A palavra de Deus. O que a gente tem ouvido? Porque a palavra de Deus é comida. O que Jesus fala para Satanás no deserto? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Só que aquele canal que a gente está inscrito lá no YouTube também é comida. Aquela TV que fica ligado o dia inteiro falando só sobre acidente, sobre morte, sobre assassinato, é comida. Comida ruim. E a gente está o quê? Ingerindo. Filtre as suas fontes. Filtre as suas fontes de conhecimento. Sabe um lugar bom para buscar conhecimento? No próximo. No irmão, na irmã, na esposa, no marido, nos filhos. Em Gênesis, no capítulo 2, não me lembro se o versículo 17, Deus olha para o homem e fala assim, não é bom que ele viva só. É possível, perfeitamente possível. Bom, não é bom. Eu farei uma adjutora, uma companheira estará com ele ali, estarão juntos, lado a lado, aleluia, porque um completa o outro, um está junto, um é mais nervoso, o outro é mais calmo, um é sanguinário, o outro fala, sossega, vai dar certo. Um é ansioso, o outro é despreocupado. Os dois se completam, aleluia. Quando eu busco conhecimento no meu irmão, na minha irmã, no meu amigo, no companheiro, porque o que eu não sei ele sabe, a gente se completa, a gente fica forte. Fonte de conhecimento, aleluia. Outra fonte de conhecimento, oração. Tiago, no capítulo 1, a Bíblia diz assim, se vocês querem sabedoria, peça a Deus, que Ele te dá. E Ele te dá
liberalmente, só que peça, porém, com fé, não duvidando. Porque o que pede duvidando é como a onda do mar que chega e logo se dissipa. No entanto, como que está a nossa vida de oração? Quando a gente tem um problema, vai para a oração, vai para o joelho no chão. Ali é fonte de conhecimento. Ora por um tempo e depois fica em silêncio. Fala, Senhor, agora eu quero ouvir a tua voz. Fala comigo. Fala comigo, Senhor. Aleluia. Aleluia. Irmãos, quando eu morro, eu apago o outro em mim. Porque morto não tem ciência, conhecimento. Quem morreu? Estou falando de gente viva, tá? Morto, vivo biologicamente, mas morto espiritualmente. Não tem interação, não quer saber do próximo, não quer receber ninguém em casa, não quer ir em lugar nenhum, não quer estar perto de ninguém. Ele é uma ilha, ele é sozinho. Morreu. Morte é apagar o outro em mim, é a experiência que o outro tem em mim. Eu sou corretor de imóveis. E quando eu me sento com outro corretor, a gente conversa. A experiência que a outra pessoa passa para mim, que eu ainda não tenho, é fantástico. E o que eu passo para ele, do conhecimento que eu tenho, é bom. Então o que acontece? Fortalece. Neemias, quando chama os trabalhadores para reedificar os muros, a Bíblia diz que cada um ali era bom numa coisa. Um era bom para sentar os tijolos, o outro para fazer o material, outro para carregar. Tinha os vigias que ficavam olhando, porque Sambalate, Tobia, os exércitos samaritanos estavam perto para tentar matá-los, para eles parar com aquilo. Só que todo mundo era bom numa coisa, o que eles faziam? Fechavam, viravam uma fortaleza. Aleluia. Agora quem morreu, não relaciona. E cá entre nós, é bom demais. É bom quando eu estou lá no meu sogro, tomando um café, e chega um irmão, e chega o outro, e todo mundo contando uma história. Quando eu vou no meu pai, lá em Delfinópolis, ver o meu pai, minha mãe, chega lá todo mundo conversando e pondo o papo em dia, os meus irmãos, e é bom demais. Quando a gente está na igreja, irmãos. Agora quem morreu? Quem morreu não está nem aí. A pessoa fala assim, eu sou muito reservado. Sou eu e eu mesmo. Tudo bem ser reservado, tudo bem. No entanto, quando a gente se aproxima mais, gera em nós vida, gera em nós esperança. A gente no outro dia fica lembrando do que aquela pessoa falou, do que ela contou, a gente dá risada. Irmãos, é bom demais e isso é de Deus. Isso foi Deus que fez. Ele fala, não é bom que o homem esteja só. Aleluia. Para a sepultura, para onde a gente vai, não há relacionamento, não há conexão, não há ciência. E para fechar, para a sepultura, para onde a gente vai, não há sabedoria. E aqui, não há obra, não há indústria, não há ciência, não há sabedoria. Ou seja, não há projetos, não há ação, não há conhecimento e sabedoria. Eu sempre digo que existe uma grande diferença entre conhecimento e sabedoria, uma clarice. Conhecimento é ter a informação. Sabedoria é pegar a informação e pôr em prática. O sábio é aquele que sabe o que fazer com a informação. O sábio é aquele que sabe como colocar aquilo que ele aprendeu em prática. Eu me formei em técnico em construção civil em 2012. E fui trabalhar numa obra lá em Batatais por um tempo. Então eu peguei o conhecimento do curso e coloquei em prática. E depois eu fiquei muito tempo, uns 6 anos, sem trabalhar na área. Aí eu voltei para trabalhar com imóveis. E o curso me ajudou muito. No entanto, esses 6 anos, eu não usei o conhecimento que eu adquiri lá atrás, que eu paguei por mês. Eu me formei. Eu assino o projeto, tem 80 metros quadrados, como responsável técnico.
Eu fiquei 6 anos trabalhando em outra área, trabalhei em metalúrgica, onde o conhecimento que eu adquiri, não usei. Isso não é ser sábio. Porque o sábio é aquele que pega o conhecimento e usa, e põe em prática. Jesus fala, aquele que ouve as minhas palavras, ouviu, e não pratica, é como o homem insensato, que edifica casa sobre a areia, e vem o vento, o rio, a chuva, vai sobre aquela casa, e ela cai. Por quê? Estava edificada sobre a areia, porque ele não é sábio, ele aprende, ele sabe o que deve fazer, mas não faz. A gente sabe como fazer, mas a gente não faz. E aí, para a sepultura, para onde a gente vai, não dá tempo mais. Para a sepultura, para onde a gente vai, não dá tempo mais. Ou, mesmo estando vivo, no entanto, não pondo em prática, é o mesmo que estivesse morto, porque o morto não põe em prática. Aleluia! Sabedoria não é só isso. Sabedoria, Salomão, ele pede para Deus, quando Deus chega e fala assim, pede o que você quiser. A Bíblia fala, porque ele queria ser um rei mais sábio para ele governar o reino. E a Bíblia fala que ele pede sabedoria, ele fala, Senhor, eu quero sabedoria, porque eu quero ser um rei abençoado. Ele não só foi o mais sábio, mas ele foi o mais rico. No entanto, numa outra versão, a Bíblia diz que Salomão pede um coração disposto a ouvir a voz de Deus. De cá ele pede, Senhor, eu quero sabedoria. De cá ele pede, eu quero um coração disposto a ouvir a tua voz. Significa que sabedoria é ter um coração disposto a saber qual é a vontade de Deus para nós. Não só isso, é fazer essa vontade. Porque o que adianta eu saber qual é a vontade, Mafra, e não fazer? Abraão, Deus fala para Abraão, Abraão, pega tudo que é seu, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para onde eu vou te mostrar. O que Abraão fez? Ele ouviu a voz, e o que ele fez? Foi. Ouvir a voz não é suficiente, precisa obedecer a voz. Só que o que acontece conosco, nós não confiamos na voz. Quantas vezes a gente fala, será que se eu souber o que Deus quer para mim, será que eu não vou me decepcionar, porque não é o que eu queria? Isso acontece muito. Mas deixa eu te falar, o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus, mesmo que não faça sentido. Porque irmãos, pode parecer que não faz sentido, pega o que é seu, sai pelo caminho e vai. No meio do caminho eu te falo para onde você vai. Fez sentido? Não fez. No entanto, o melhor lugar para se estar é onde Deus quer que a gente esteja. Por quê? Porque é o centro da vontade dEle. Entenda, você é livre para tomar decisões. Você é livre para ter as suas próprias escolhas. Mas se por um lado você é livre e Deus te deu essa liberdade, pelo outro, Deus te aponta o caminho. E não é Ele que te empurra pelo caminho, é você que tem liberdade para decidir se vai pelo caminho ou não. Porque Deus te deu liberdade para vir aqui. Ninguém pôs uma arma na nossa cabeça e falou, vai na igreja hoje. A gente veio porque a gente quis. Livre. No entanto, lá no fundo uma voz falou, vou para a igreja hoje, vou buscar hoje, eu preciso ir mais. Ele nos dá liberdade, mas Ele aponta a vontade dEle para a nossa vida. E nós sabemos qual é a vontade, e às vezes essa vontade não faz sentido. Jesus sabia qual era a vontade. Jesus disse assim, Senhor, se possível passa de mim esse cálice. Ele estava lá no jardim do Getsêmani, perto de ser pego pelos fariseus, para ser levado, judiado e crucificado. Aí Jesus fala assim, eu sei qual é a sua vontade. A sua vontade é que eu siga por aqui. Todavia, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade, não a minha.
A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Se coloque de pé se você pode, eu quero orar. Aleluia. Tudo que te vier à mão para fazer, faz, conforme as suas forças. Viva uma vida com excelência, porque um dia é certo, vai vir a sepultura, se Jesus não voltar. E mesmo vivo, o que é ter uma vida com excelência? É ter sonhos, é ter projetos, é ter ação, é ter conhecimento através do próximo e ter sabedoria. Aleluia. Senhor, eu oro agora em favor da vida de cada um, Senhor, que aqui está. E eu venho te pedir, não deixe a gente viver uma vida como se estivesse morto. Não deixe a gente viver uma vida como se a gente tivesse limitado. Mas que a gente possa viver, Senhor, segundo os seus planos, os teus sonhos. Viver o teu sonho é o melhor, porque a tua palavra diz em Jó que os planos do Senhor não seriam frustrados. Aleluia. Por isso eu creio que os meus planos não serão frustrados, porque eu vivo os planos que o Senhor tem para mim. Se não vivo, que eu possa viver a partir de agora. Alcança, Senhor, a nossa casa, a nossa família. Alcança, Jesus, os nossos entes queridos, os nossos filhos, nossos netos. Alcança os nossos pais, Senhor. Minha avó, Jesus. Alcança minha mãe, meu pai, Senhor. Meu sogro, minha sogra. Aleluia, Jesus. A Ágata. Eu te peço nessa noite, vai em direção, Senhor, a cada um que aqui está, para essa pessoa refletir, para essa pessoa entender. Estar vivo é ter projeto, estar vivo é saber viver, estar vivo é compartilhar, estar vivo é aconselhar. Aleluia. Aleluia, Jesus. Nós te clamamos essa noite. Nós te bendizemos essa noite. E tudo que te vier à mão para fazer, que possamos fazer conforme a nossa força, não menos do que a gente pode, não mais do que a gente pode, dentro do limite, do teto, em nome de Jesus. Amém, Pai, graças a Deus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor, se você pode.